Senhor, guie todas as coisas que vão ser conversadas aqui, porque é para a tua glória que a gente vai fazer isso, para levar a tua palavra. Então dirige do teu jeito. A gente faz planos, mas a tua palavra vem de ti. Então eu peço que o Senhor dirija todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Deus de paz, Deus de paz, Criador. Deus de paz. Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Willy Gregory. A gente vai fazer aqui um podcast. Estou com meu primo Rafael. Prazer a todos. A gente vai conversar bastante. É o WillyCast, ele falou, essa é a ideia dele. Um nome bem imaginativo. A ideia é que a gente converse aqui abertamente de temas da Bíblia de forma informal mesmo, né? Basicamente isso, não só temas da Bíblia, mas também algumas coisas que afligem a igreja como um todo. E dependendo do tema específico que vocês podem sugerir ou não, ou a gente vai poder pegar aqui, vai pegar do seu Instagram, do seu Facebook, legal, etc. legal. Temos várias fontes assim, de ideias. E cada semana, basicamente, nós vamos tentar aqui abordar um tema desses em uns 20 minutinhos de conversa. É o que afligir o meio cristão, né? O que tiver a ver, né? O que tiver no nosso coração a gente vai falar. Sim, que Deus colocar na nossa mente. Hoje, o que eu queria tratar? Eu queria tratar um pouco sobre o livro de Jó, tá? Esse vai ser o tema de hoje, tá empolgado? Bastante. Não, mas é um livro legal, não é? É um livro legal, assim, quem não... Então eu vou falar um pouco sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros da Bíblia que eu chamo de livros complexos. Acho que o livro de Jó... Quais livros você acha mais difíceis? Apocalipse É um dos complexos. Apocalipse, Jó, Gênesis. O livro de Jó, eu lembro a primeira vez que eu li o livro... Não a primeira vez, eu tinha lido algumas vezes, mas teve uma vez que eu li o livro de Jó, mas eu li mesmo, sabe assim, não é aquela... E depois que eu terminei, eu falei assim, ninguém entende esse livro. Essa foi a minha conclusão. Eu falei, não é possível que alguém entenda isso aqui, porque é muito complicado, é um livro bastante complexo. No Novo Testamento tem Romanos também, Romanos é outro livro que as pessoas acham que entendem. Romanos, Hebreus. Mas de qualquer jeito a gente vai tratar de Jó. O que você conhece sobre Jó? Coisa padrão, né? Coisa padrão. Era um cara que tinha uma vida relativamente boa. Aí regrado. temos uma contenda, uma coisa que realmente é muito diferente do que a gente consegue ver na Bíblia, onde Satanás desafia Deus e Deus cobre o blefe dele, basicamente. E aí ele cai num desespero completo total, até que o próprio Deus chega para ele e fala, e aí, Jó, vamos conversar. E aí nós temos um bom desfecho, assim, onde ele é redimido e tem uma vida bem melhor. Então essa é a ideia geral aí. Você tem que ir a ideia correta. Então o livro de Jó é mais ou menos essa ideia mesmo. Ele fala de um homem, o próprio Satanás chega para Deus, né? Sim. Mas na verdade você já percebeu que quem fala de Jó para Satanás é o próprio Deus, né? Não é Deus que chega, não é Satanás que chega lá e começa a falar de Jó. Agora, para contextualizar, você tem na Bíblia os livros da lei, você tem os livros históricos, você tem os livros do Novo Testamento, por exemplo, você tem os profetas. Onde que encaixa Jó? Sabe? Não tem problema. Não sei, mas eu não acho que ele cai em nenhuma dessas categorias. Eu acho que ele seria mais próximo dos profetas, dos três, só que ainda assim eu acho que não cai na mesma coisa. Eles são na Bíblia os livros da sabedoria judaica. Os livros da sabedoria. São quais? São Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cânticos, que é Cantares de Salomão. Né? Os quatro, porque eles têm uma sequência. E qual que é a pegada? Isso que eu acho interessante, porque na tradição judaica, como é que eles definem os quatro livros? Eu acho essa a interpretação mais legal. Primeiro, o livro de Provérbios é um livro mais geral, que vai tratar do cotidiano, vai tratar de ideias éticas, sabe? Por cima vai tratar de coisas do cotidiano. Depois do livro de Provérbios, você vê o livro de Eclesiastes. Você já leu Eclesiastes? Já faz tempo. Eclesiastes, ele começa, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sim. Vaidade vem de vão, vão vem de vazio. Se você pegar no original, a ideia porque tinha uma ideia, uma tradução latina, que era tipo, a vida é como o vento e o vento passa. Essa é a mesma sequência, tudo é passageiro. Então, se você ler Eclesiastes 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, é extremamente depressivo. Ele vai tratar de tudo ser vazio, ele vai tratar da gente ser completamente passageiro, de tipo, seus netos não vão lembrar de você, geração passa, e de como a gente faz pouca coisa importante. Então, ele tem textos bem light, como, por exemplo, tem mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Então, é um texto que, filosoficamente, a gente chama de cético.
porque ele olha para a realidade de uma forma cética. Quem escreveu ele foi Salomão, na sua crise dos 50, aí, digamos assim. Tá ligado, né? Salomão ele recebeu a sabedoria de Deus, né? Ele começou muito bem, só que a Bíblia fala que as mulheres que ele teve desviaram ele do caminho. Então, com o bando de mulher que ele teve, ele se entregou para a idolatria. Então você tem, por exemplo, uma das mulheres dele que adorava Moloque, que pegava sacrifício de crianças, e você tem a Bíblia falando que ele já estava com ela no templo. Então é possível que ele tenha sacrificado o próprio filho. No templo. No templo de Moloque, né? É. Então, quer dizer, o cara, não é que ele desviou. Desviou bastante, assim. Não é tipo, que não é que ele pegou o caminho errado. É que assim, ligou o GPS e sabia onde estava indo. Saiu correndo. Sabe? Então, o que acontece? Ele tem uma crise dos 50. Quando ele olha para a vida dele, ele fala, eu tive riqueza, eu tive tudo, mas falta alguma coisa que é Deus. E ele vê que o mundo, na verdade, por si só é vazio, porque tudo é passageiro, tudo muda. E é um livro de desilusão do mundo, de desencantamento do mundo. Você entende o que eu estou falando? Faz sentido? Entendo. E ele desencanta de tudo que está ali. Ele olha para a realidade e fala, na realidade, sem Deus não há nada. O que a Bíblia vai tratar nesses livros? Muito de uma questão que a gente chama de teodiceia. Sabe o que é teodiceia? Não. Teodiceia é o problema do mal. Tem um livro do Saião lá, que é o Saião, Luiz Saião, que é um pastor batista. Ele trata muito sobre... Ele gosta desse assunto de teodiceia, de problema do mal. Que é, por que o mal existe? E como funciona o mal no mundo? O que é o mal? Se ele existe, como é que ele existe? E como ele funciona na nossa realidade? E ele tem um livro que foi a tese de mestrado dele, chama O Problema do Mal em Abacuque. Então ele passa por todos esses livros, que são os livros da sabedoria, e termina em Abacuque, porque ele vai dar uma resposta por ali, brilhante, aliás. Vale a pena ler, né? Você que frequentou a IBNU um tempo, Sim, né? sim, uma igreja bem abençoada. Sendo que, aliás, você é quem deveria emprestar esse livro. Você aí. foi batizado pelo Saião, né? Foi batizado pelo Senhor. Muito bom. E aí o problema do mal em Abacuque. Esse é o livro. Então aqui começa a tratar do problema do mal. Ele está olhando para o mundo e dizendo, o mundo é mal. Então esse é o livro do mundo caído. Esse é o livro da melancolia. Esse é o livro do ceticismo. Quando eu estava mal pra caramba lá atrás, antes de me converter, eu abri um dia a Bíblia e li. E era esse livro. Aí quando eu li, eu falei, que é isso? Porque era a mesma visão que eu estava tendo na época. Você vê como Deus faz, né? De um jeito que me pegava de qualquer forma. Então esse é o livro cético. Mas se acabasse aí, seria uma coisa triste e depressiva, né? Tudo é triste, tudo é vazio, ele repete, até a sabedoria. Me dediquei a buscar a sabedoria porque era uma coisa maior, mas até isso era aflição de espírito. Então ele vê que tudo que você faz aqui, na verdade, se não tiver o propósito, é falho, né? É ruim. Então é sobre isso que trata o livro de Eclesiastes, que é o livro depressivo da Bíblia, o livro melancólico da Bíblia. Entendi. E é basicamente um livro de... A parte da depressão é uma coisa que a gente consegue ver bastante no livro de Jó. Só que, diferentemente de simplesmente morrer em depressão, Jó tem um final feliz porque tem um reconciliamento com Deus. Uma reconciliação com Deus. Mano, a grande questão do Eclesiastes para o Jó, porque a palavra que eles usam para tratar de Eclesiastes e de Jó é ressentimento. E aí que vem o título que eu quero da ministração, que é do ressentimento à gratidão. Porque quando a pessoa começa a encontrar com esse mundo, ela vai ficando ressentida. Ela vai ter uma relação ressentida. E Jó, ele é um cara que percebe que o mundo é errado, mas ele tem uma relação com Deus em que ele é correto em tantas coisas que ele faz. Ele é correto, não é? Ele anda bem, ele faz as coisinhas dele, ele é um cara religioso, ele crê em Deus. Cuidava da família dele. Ele é um cara que fazia as coisas direitinho. Tinha seu trampo, fazia direitinho. Agora, o relacionamento dele com Deus era um relacionamento assim. Eu faço as coisas, você cuida dos meus filhos. Né? Eu vou lá, dou o sacrifício, você cuida dos meus filhos, Deus. Eu dou aqui, você cuida da minha riqueza. Era o básico para... É como se fosse uma barganha. Entende? Eu faço, eu sou bom, então Deus vai me atender. Deus vai dizer o quê? Então, quer dizer, a verdade é que tem muita gente dentro da igreja que vive assim. Isso é um problema. Ela está lá dentro, ela acredita. Ela até faz tudo certinho, mas aí chega o capítulo 42 de Jó. Que
depois de tudo que Jó passou, todo aquele sofrimento, a partir do capítulo 38, Deus começa a falar. E aí contar para ele coisas maravilhosas. Que ele criou, pô, eu estou nas estrelas, sabe assim, eu criei todas as coisas. Ele começa a mostrar o tamanho dele para Jó. E no capítulo 42, no versículo 5, Jó fala: de fato eu conhecia só de ouvir falar, contudo agora os meus olhos te veem, e por essa razão eu me abomino no pó e na cinza. Quer dizer, Jó cria em Deus, Jó era obediente, Jó andava certinho, mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. Você entende qual é? Porque existe uma questão na conversão mais séria. E eu creio que todo mundo que se converter um dia que chegar a Cristo vai passar por isso. E uma coisa que eu acho legal de Jó é o seguinte. Quando você entrou, você começa a ficar com um monte de perguntas, não é? Sim. Você entra com um monte de perguntas. E tem coisa que você olha no mundo que você não entende. Porque existe uma quebra de realidade. Você está operando pela lógica do mundo, uma lógica completamente... Você pode dizer racionalista, mas uma pessoa comum, por exemplo, ela mesmo não entende como funcionam as coisas. Se você pega uma pessoa comum que não trabalha na área de TI, por exemplo, como que funciona um computador? Não sabe. Não sabe. Ela tem uma ideiazinha básica, etc. Então, nem mesmo você tem uma plenitude de visão da própria visão do mundo. Então, você já vem de uma confusão, de uma falta de conhecimento raso da realidade, e você vem com uma visão de mundo completamente diferente e completamente oposta ao que você tinha. Se você vem por aí, você vive, por exemplo, num mundo que se baseia na mídia, num mundo de pessoas normais, do que as pessoas conversam no dia a dia, conversam de futebol, conversa de baixarias, os interesses são conversas mais rasas, não é? Conversas rasas. Até porque é isso, né? São manchetes dadas. Sim, hedonismo, um mundo que dizem basicamente o cara chega, trabalha 5 dias por semana, chega na sexta-feira, ele se joga na mídia. Até uma questão de informação mastigada, né? A informação chega... Sim, né? sim. Então a pessoa, o próprio caso é que as pessoas elas veem manchetes. Elas não chegam, geralmente, Não nem vai a ler o ler, estudar. artigo. Então já existe uma falta de anseio por complexidade. Sim. A pessoa não chega aí no fundo e tentar descobrir o que acontece. Ela chega nas coisas de Deus, as coisas de Deus são uma... Você chega em Jó, se você lê por cima, se você só lê as manchetes, entre aspas, você vê o textinho inicial que você consegue pegar numa Bíblia de estudos e ficar nisso daí, você se perde. Não faz sentido. Então, você chega, imagina ainda quando você é convertido. Você se converte, você aceita Jesus, você crê nisso muito pelo emocional. Aí você quer entender a palavra, você pega um livro desse tamanho, cara. E aí você fala, putz, e aí? Não vou começar a ler, né? Aí não tem como. Aí você fica perdido, a pessoa fica perdida. Exatamente. Precisa ser profunda a entrega. Sim. Isso que você está falando, que fica tudo no raso, é exatamente o que as pessoas fazem. As pessoas preferem ser o Jó do começo. Que é aquele que faz tudo certinho, é aquele que é regrado, aquele que... Isso eu já estou falando dos que são crentes. Porque aquele que vive na prática do pecado, eu já nem estou contando como crente. Porque aí a gente já está Eu estou falando daquele que realmente está entrando, conhece Jesus, acredita em Jesus, e está entrando, está conversando com a fé cristã, acredita que é verdade, tenta obedecer, tenta levar uma vida, sabe, razoável. Só que isso não é suficiente. Existe um momento que você entende. Tem um pregador chamado Paul Washer, né? Sim. Que é o presbiteriano. O Paul Washer tem as coisas dele, tudo, mas o Paul Washer, ele tem uma, eu vi ele falando numa administração, que ele foi pregar num lugar, e tinha um senhor com câncer terminal. E ele conversou com o senhor e falou, você conhece Jesus? Salva? O cara falou, conheço. Ele começou a explicar, ele falou, não conhece nada. Não conhece nada. Ele acha que conhece. Aí explicou, aí ele falou, conheço, mas eu acredito. Aí ele pensou, meu Deus. Na igreja, uma pregação do Paul Washer. O rapaz estava lá em câncer terminal, falando com o Paul Washer. Aí o Paul Washer cancelou a viagem que ele tinha para voltar para casa e falou, eu vou ficar aqui mais com ele. Ficou na casa do cara e ficou ali mais ou menos 3 dias, explicando para ele, ó, é isso. E o cara falava, não, tá bom, isso. No terceiro dia, de repente o cara estava conversando com ele e o cara falou, meu Deus, eu sou pecador. Meu Deus, E o cara começou a ter um momento de... Ele entendeu, porque não é só aqui. Tem gente que não entende nem aqui. Tem que passar por aqui, porque você tem que compreender o sacrifício segundo as Escrituras, e depois aquilo precisa entrar no coração. Para que aquele evangelho não seja só uma coisa de livro, uma coisa que eu acho que é verdade, mas é vida.
E aquilo vai tomar vida e você vai começar a morrer para renascer em Cristo. E aí você não vai mais se ressentir pelo mundo, que nem o Jó passou por tudo aquilo, mas no final ele fala, meu Deus, eu achava que eu era bom demais. Porque esse é o problema de muito crente, eles acham que eles são bons demais, ele fala, eu sou pecador, mas ele não acha que é não. Ele acha que ele é o cara, servindo, porque ele faz umas coisas certinhas, ele usa a roupa certa, ele faz, entendeu? Então ele acha que ele está certo, ele acha que ele está bem. E na verdade ele precisa morrer o ressentimento para nascer a gratidão. E aí no momento que você vive uma vida de gratidão, porque esse é um processo da vida cristã mesmo, você entra, você tem uma crise, porque você olha as coisas do mundo, você não entende, e depois que você passa a conhecer Deus verdadeiramente, aquilo que era ressentimento, se torna gratidão em vida. Então a vida cristã é uma vida que vai do ressentimento à gratidão. Você percebe o mundo ruim em Eclesiastes, você tem um ressentimento no começo de Jó, e você termina com gratidão. E o livro de Cantares é um livro que vai tratar da relação de noivo ali com noiva, né? Que é exatamente a imagem que Jesus Cristo usa de noivo e noiva é a imagem da igreja, não sei o que, é a única imagem que ele usa. E é a imagem que está no livro de Cantares. Muita gente vai ter muito problema com isso, porque a relação clara de Cantares é uma relação sexual. Tem ali descrição, por exemplo, de sexo oral. Agora, é claro que a gente tem que entender que Deus não está falando que a gente vai ter esse tipo de comunhão, mas a ideia é Jesus e o sexo não é pecado, né? Mas Jesus em Deus é um e nós com Ele somos um. É isso que a Bíblia indica. Então, quando você tem uma relação sexual com a sua mulher, qual é a ideia? Você se torna um com ela. Então, a ideia do ressentimento para a gratidão é que em Cantares você vai se deleitar em Deus, você vai realmente se tornar um com Ele. Então é um processo da vida cristã. Legal, né? Da hora. Velho, eu acho isso tão incrível, porque agora a pessoa tem que andar com Deus, ela tem que ser sincera, ela tem que buscar, porque aquele que fica sem correção é bastardo, a Bíblia diz, Hebreus 12. Então, se você é disciplinado pelo Senhor, bem-aventurado é você. Porque isso é uma forma de amor, né? Quando os nossos pais, por exemplo, você está vendo alguém que você gosta indo por um caminho errado. Você vai falar para a pessoa, está errado? Por quê? Porque você gosta dela e você não quer que ela vá para a morte, você quer que ela ande num caminho de vida, não é? Deuteronômio. Deus aponta um caminho e fala, nesse caminho é um caminho de morte, esse caminho é um caminho de vida. Se você andar assim, morte e maldição. Se você andar do outro jeito, vida e bênção. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Um exemplo mais chulo seria quando a criança quer colocar o garfo na tomada. Tipo isso. É um exemplo claro, né? Um exemplo claro, assim, uma qualidade literária muito alta nesse exemplo, mas é bem assim. Quando você toma um tapa da sua mãe, quando você quer colocar o garfo na tomada, ela fala, você vai se machucar, você fala, não, vamos colocar. Aí você toma uns tapas e... Aprende a lição. Ainda bem que você sofreu um pouquinho só, para não sofrer bastante com um choquezinho daqueles complicados. Exatamente. Agora, o que eu gostaria de falar de Jó é isso, que a gente precisa se aprofundar em Deus o suficiente para não viver uma vida que é só o que o termo popular chama de religião, né? Uhum. Que não é bem o que quer dizer o termo no original, mas religiosidade, que é aquela coisa do cara só faz o ritual, porque Deus é um Deus de rituais. Tem a ceia, tem o batismo. Agora, um ritual vazio de nada adianta. Então é a pessoa que cumpre com os rituais, olha o livro e fala, eu vou obedecer. Mas não é assim, né? A antiga aliança ela é externa, ela é a circuncisão externa, e a nova aliança é a circuncisão de coração. Por isso que Paulo diz que judeu é aquele que o é no coração. Por que judeu? Porque agora nós estamos todos enxertados na tribo de Judá. Porque Jesus vem da tribo de Judá, porque Jesus era judeu. E nós somos não sacerdotes. Por exemplo, hoje não tem mais levita. Por quê? Porque nós hoje somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, segundo Hebreus. Então nós somos o quê? Judeus. Nós somos a tribo de Judá, enxertados. Mas judeu é quem? Aquele que o é no coração. E ele começa a explicar que, ok, tinha um povo, tinha uma tradição, mas nunca foi por raça. Tinha um povo que tinha abandonado. Uhum. E isso se vê claramente no Antigo Testamento. Aqueles que faziam parte do povo, mas deixam de fazer parte do povo. Então o que eu quero chamar as pessoas é viver essa vida de contrição, sabe, de entrega mesmo, para entender esse evangelho e entender que a mudança precisa ser de dentro para fora. Eu obedeço a Jesus, mas eu não obedeço a Jesus porque eu estou debaixo da lei. Porque tem gente que anda debaixo tem gente que vive
acho que porque é crente pode fazer o que quiser. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Então, se você faz o que você quiser, você não é escravo de Deus por opção. Você não é servo de Deus, você não é nem amigo dele, porque amigo, a Bíblia fala, é aquele que faz a vontade do Pai. Eu acho que deve sair de uma concepção errada que a pessoa acha que, por exemplo, se o sacrifício de Jesus pagou pelos meus pecados futuros também devem cair nessa conta. Caem, mas aí a pessoa acha que pode pecar, né? É Paulo falando, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, logo depois ele fala, isso quer dizer que vocês podem pecar? De jeito maneira. Tá ligado? A pessoa, na verdade é um absurdo isso. E vamos fingir o seguinte, você vem aqui e entrega a sua vida por mim. Você fala assim, ó, Willy, eu tenho... Quantos anos você tá? 23. 23. Você fala, Willy, eu tenho 23 anos, mas é o seguinte, para você sobreviver eu vou entregar a minha vida, senão você não vai poder sobreviver, tá bom? E você me dá tchau e se entrega a sua vida, morre. Agora, como posso, depois de eu ver que você entregou sua vida para mim, eu viver de qualquer jeito? No mínimo eu vou olhar e falar, tem que ser grato pelo que ele fez, eu não posso viver minha vida de qualquer jeito. É o que faz sentido, por isso que Romanos 12:1 fala, nosso culto racional é entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então não tem outra opção razoável, entende? Então quem vive de qualquer jeito invalida a graça de Jesus que salva. Agora tem o outro lado, que é quem vive debaixo da lei. Esse também invalida a graça. Porque ele acha que ele vai cumprir por obras, digamos assim. Ele vive como se ele cumprisse por obras. E a lei, ela é para condenação, é para culpa. Aí você vê Judas, por exemplo. Judas reconheceu que ele era culpado de entregar Jesus. Só que a lei só traz culpa. Então ele se culpa até morrer. Comete suicídio, né? Se ele tivesse se arrependido no meio, encontrado a graça. Talvez tivesse visto Jesus. Talvez tivesse sido salvo. Pedro, o que fez? Pedro errou, negou Jesus. Mas ele volta. Ele também se reconheceu culpado, mas ele não ficou debaixo de culpa, ele ficou debaixo da graça. Então quem está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Então quem vive de qualquer jeito, nega a graça. Quem vive debaixo da lei, nega a graça. A gente não obedece à lei por causa do peso da lei e da culpa. A gente obedece à lei por gratidão e por amor. Foi o que eu falei, você se entregou por mim, é o mínimo que eu posso fazer é tentar viver uma vida digna que te honre. Agora, muito mais importante do que eu e você é Jesus. Jesus fez isso com a gente, mas as pessoas elas não entendem isso. E quando elas entenderem isso profundamente, aquilo que eu falava, tem gente que vive de qualquer jeito, mas você já viu aquele texto de Abraão e Isaac? Que Deus fala para Abraão, vai lá sacrificar seu filho. Sim. Ele vai, e no caminho, Isaac vira para Abraão e fala, pai, cadê o cordeiro? Ele fala, o cordeiro Deus proverá. Abraão responde, eles vão no monte, Abraão vai matar Isaac, na hora que ele vai matar Isaac, vem um anjo do Senhor e fala, para, não mata. Aí ele olha para trás e tem um cordeiro. O que Deus está dizendo ali você não precisa dar o seu filho, porque eu vou dar o meu. Então esse é o tamanho do amor das pessoas e o tamanho do sacrifício que ele fez. Agora, a pessoa que entende isso, ela vai viver de qualquer jeito? Sabe qual é o negócio? Tem um monte de gente que está lá dentro, mas conhece Jesus só de ouvir falar. Mas os olhos nunca viram. Eles nunca entenderam que a obediência não é pela lei, a obediência não é pela culpa, a obediência não é pelo peso, a obediência é por gratidão, por querer honrar o nome de Jesus. E isso é leve. Isso é leve. Porque é o seguinte, se você vem até aqui em casa, né? Você está aqui, você veio até a minha casa, e você não está afim de vir. Não está afim. É pesado. Agora, se você está empolgado, meu amor, você vai fazer o mesmo trajeto, só que você vem feliz. Ninguém quer fazer nada por obrigação. Esses dias eu vi uma ministração de uma pessoa e ela estava... Eu nunca vi uma unção daquela, de alguém ministrando, alguém cantando louvor. E alguém estava comigo, falou que perguntou, Deus, eu nunca vi isso, uma unção desse tamanho. Por que eu nunca senti isso? E falou que Deus respondeu, é porque ela quer estar aqui. Só está. É porque ela quer estar aqui. E sabe o que acontece? Tem muita gente que quer estar na congregação, quer estar na comunhão, quer estar não sei onde, mas com Deus mesmo. A pessoa está ali por obrigação, está ali porque é a disciplina, está ali porque mandaram, não porque ela ama, porque ela tem gratidão. Então, a gente não pode viver uma vida cristã ressentida. Até porque ela é difícil, ela é pesada, ela é sempre de tristeza. Mas quando você ultrapassa do ressentimento para a gratidão,
a vida vira uma benção. Amém? Amém. E é isso aí, gente. Estamos chegando aqui no nosso tempo limite aqui do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Episódio piloto aí. Acho que a conversa vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo. Vai se desenvolvendo, assim. Eu acho que é um tema bastante interessante, assim, comentar de como, dessa dinâmica de da quebra de padrão do mundo para uma cosmovisão cristã, do sacrifício, do entendimento, do processo de entendimento do sacrifício de Jesus e como que isso tem que ser refletido na vida das pessoas. Sim. Parece uns bons temas, mas assim, pessoal, vocês podem sugerir temas, os nossos comentários estão abertos. Temos também o seu Instagram, não tem ele? Temos o Instagram. Eu vou colocar logo na descrição do vídeo. Vou colocar logo na descrição do vídeo, tanto o Willy Gregory Oficial aí. É Instagram, YouTube e Facebook. E todo mundo se inscrevendo, bonitinho, dando like, compartilhando esse vídeo. Sim. E espero que faça a diferença, né? As pessoas que estão realmente com vontade de conhecer mais do Evangelho. Não é? Sim. Quem está com estar sedento de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida. Exatamente. Então, gente, Deus abençoe. Procurem também os louvores no canal, né? Então, louve naquela cruz e fiquem aí. Vou deixar vocês com louvor. E Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Aleluia, Pai do céu. Aleluia, Pai, Pai, Pai.